Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional e hoje nós vamos avançar bastante aqui no livro de Ezequiel. Vamos do capítulo 40 até o finalzinho do capítulo 46. Como nós já adiantamos, o texto é bem grande, nós não vamos fazer a leitura completa do texto, mas vamos ler aqui alguns trechos que vão nos dar um aprofundamento maior naquilo que está sendo dito pelo profeta Ezequiel nesse texto magnífico. Diz ali no capítulo 40, no versículo 1, no início do 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e me levou para lá em visões de Deus. Ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à estrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. E ele me disse: filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem, e preste atenção a tudo o que vou lhe mostrar, pois para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Neste tempo, Ezequiel estava no exílio, mais precisamente no 14º ano após a destruição da cidade de Jerusalém e o início do exílio. Então, eles estavam ali ainda no começo do período do exílio babilônico. Nós vemos Ezequiel tendo essa visão. Nesta visão, ele vê um novo templo. Isso mesmo, um novo templo sendo construído em Jerusalém, em cima de um alto monte. E aí nós vamos ver a riqueza de detalhes que este novo templo deverá ter em suas medidas, em seus detalhes, até mesmo da adoração praticada ali dentro do templo. Esse templo deverá surgir no futuro, que Ezequiel não presenciou, e temos aí uma noção extraordinária da adoração a Deus. Seria como se fosse uma descrição da adoração ideal que Deus, que os israelitas no Antigo Testamento deveriam entregar a Deus. Esse templo é muito maior do que o templo de Salomão. O templo de Salomão tinha 27 metros de comprimento por 9 metros de largura. Nós vemos que este templo, aqui descrito, tinha algo em torno de 250 metros. Era muito maior, quase 10 vezes maior do que o templo que Salomão construiu. Então nós vemos a restauração deste culto aqui no Antigo Testamento, do sacrifício descrito pelo profeta Ezequiel. Nós vemos então o novo templo sendo a proposta dele, de construção, tendo aí a porta oriental, o pátio externo, a porta norte, a porta sul, as portas para o pátio interno, os quartos, os ambientes ali, as salas de preparação dos sacrifícios que eram feitos externamente para que fossem levados para a região interna do templo, já com tudo preparado para que o sacrifício fosse feito. Temos aí os quartos para os sacerdotes, todos os aposentos dos sacerdotes deveriam estar ali ao redor. Também o templo em si, nós vemos a descrição do templo em todos os seus detalhes. E as paredes tinham batentes aí de 2,5 metros de largura, ou seja, eram pedras com 2,5 metros de largura, pedras muito grandes que deveriam ser usadas na construção desse templo. Vemos a descrição de cada um dos detalhes aqui no capítulo 41. No capítulo 42 é retomada a descrição do templo, falando especificamente dos aposentos dos sacerdotes que deveriam trabalhar ali. E no capítulo 43 nós vemos algo especial que Ezequiel faz questão de registrar. Diz no capítulo 43, versículo 1,
Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste e vi a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste. Sua voz era como o rugido de águas avançando, e a terra refulgia com a sua glória. A visão que tive era como a que eu tivera quando ele veio destruir a cidade, e como as que eu tivera junto ao rio Quebar. E me prostrei, rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela sua porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Nós vemos que a glória do Senhor havia deixado o templo quando houve ali a invasão e quando o templo foi destruído. A glória do Senhor sai, se afasta de Israel. Foi uma das visões no início do livro de Ezequiel, e agora nós vemos a glória do Senhor retornando ao templo, mostrando que o templo seria restaurado, a adoração seria restaurada e a presença de Deus, representada aqui por sua glória, seria restaurada também aos filhos de Israel, ou seja, a esperança para este povo. Então o capítulo 43 vai descrever o altar, depois ele descreve o edifício que não tem uma função aqui muito explícita. Vemos os portões externos, internos, toda a descrição do templo aqui acontecendo, né? E no capítulo 44, temos um outro texto aqui que é importante também para o nosso entendimento. Depois o homem trouxe-me de volta para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste, e ela estava trancada. O Senhor me disse: essa porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer trancada, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Aqui, muito provavelmente fazendo uma referência ao Messias, né? Então, nós percebemos aqui que o Ezequiel está falando de uma profecia apocalíptica, né? Então, não é algo que viria a acontecer imediatamente após aqueles acontecimentos, mas algo que aconteceria muito provavelmente no fim dos tempos. Ou seja, a reconstrução do templo é um dos sinais do fim dos tempos. Nós vemos indícios fortíssimos aqui no livro de Ezequiel e também no livro de Apocalipse. Depois nós vemos no capítulo 45, né, muitas outras similaridades aí com o livro de Apocalipse. Quando a terra é dividida, é feito um espaço considerado distrito sagrado, ou hoje nós temos aí a Terra Santa, né? E esse distrito tem que ter 12,5 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura, né? Então, essa área será santa. E essa separação, essa consagração desse espaço deverá ser feita pelo santuário, o lugar santíssimo que fica bem no meio desse lugar. Ou seja, haverá em Israel a construção de um templo e uma delimitação de uma área santa ou de uma área de segurança ali, né, de 12,5 quilômetros por 10 quilômetros de largura. E depois nós vemos, meus queridos, que o sistema sacrificial, ele aqui no texto de Ezequiel, ele é descrito como algo que vai ser retomado. Nós não sabemos exatamente se
esse sistema sacrificial ele será retomado na sua literalidade, ou se ele terá um significado mais profundo, como alguns estudiosos acreditam, que é um significado simbólico, talvez um sacrifício que lembre os tempos do Antigo Testamento, já que no Novo Testamento nós vemos o sacrifício sendo abolido ou sendo feito de uma vez por todas em Cristo. E nós não podemos excluir aqui o livro de Gálatas e o livro de Hebreus, que concordam que esta nova aliança feita em Cristo, celebrada em Cristo, não condiz mais com a antiga aliança de sacrifícios feitos no templo. O que nós temos é aqui uma ideia de uma restauração. E isso trazia muita esperança ao coração dos israelitas, principalmente aqueles que estavam exilados lá na Babilônia. Eles acreditavam então que de alguma forma Deus os traria de volta e cumpriria essa palavra, restaurando a sua adoração. Há quem interprete esse texto de uma forma um pouco diferente daquilo que nós acabamos de ler aqui, né? Trazendo uma interpretação mais prática para os nossos dias, dizendo que toda essa glória que estava ali no templo, aqui especificamente no templo restaurado, pode simbolizar os tempos que nós estamos vivendo hoje, em que a glória do Senhor habita não em templos feitos por mãos humanas, mas habita no meio de nós, em nossos corações, por meio do seu Espírito Santo. Há quem interprete dessa maneira, e eu particularmente confesso ser simpático a essa interpretação, porque nós vemos que esse sistema sacrificial não faria muito sentido se nós olharmos para o texto bíblico no Novo Testamento. Mas se nós a interpretarmos desta forma, como sendo algo simbólico, algo que reflete a presença de Deus que está no meio de nós e que a nossa adoração não é feita apenas em templos humanos, né, em templos quatro paredes, né? Mas nós somos o templo do Espírito e a glória do Senhor habita em nós por meio do Espírito Santo. Isso faz todo sentido e nós podemos adorar a Deus em todos os lugares, como nós podemos ver também em Apocalipse. Não haverá templos, né? Ou seja, não haverá divisões de placas de igreja, coisas desse tipo. Todos estarão uma só voz, adorando a Deus, declarando as suas grandezas, estarão juntos de Deus, né? Então, isso que é importante. Lá no começo, em Gênesis, Deus habita no meio do seu povo, por meio das conversas com Adão, pessoalmente. Depois, ele habita no Êxodo e também um bom período aí da história de Israel por meio do tabernáculo e do templo, né? Então com a sua arca, e em Cristo ele habitou no meio do povo na pessoa encarnada de Cristo, e hoje ele habita no meio do povo por meio do Espírito Santo. No final dos tempos habitará no meio da cidade santa, a cidade da Nova Jerusalém, e ali haverá a reunião de todos os crentes, de todos os povos, línguas e nações adorando ao Senhor. Juntos nós vamos estar em nome de Jesus. No próximo devocional, nós vamos conversar aqui sobre os capítulos 47 e 48 do livro de Ezequiel, terminando a nossa jornada nesse livro, mas eu quero adiantar que tem algo muito importante para a compreensão desse nosso devocional de hoje, no próximo devocional. Então não perca, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar, né? Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a sua palavra, e obrigado a Deus porque a sua glória habita em nossos corações por meio do seu Espírito Santo, e a Deus, nós te agradecemos porque nós podemos viver essa experiência contigo, nós podemos olhar para a sua palavra e ter a revelação daquilo que o Senhor já fez e daquilo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas, assim também como os sinais dos fins dos tempos, e nós podemos ter o nosso coração em paz porque o Senhor habita em nós e o Senhor nos protegerá, o Senhor
cuidará de cada um dos seus filhos. Nós queremos viver com essa convicção e caminhar, continuar vivendo a nossa vida, a corrida que o Senhor nos propôs. Quero pedir a sua bênção sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está assistindo a esse vídeo, que o Senhor, ó Deus, derrame das suas bênçãos abundantes sobre nós e da sua direção, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Um forte abraço, tamo junto e tchau.